propósito até aquele dia. Vemos aqui nessa palavra o apóstolo Paulo dizendo ali aos Timóteos a exortação, que a firmeza e a constância no ministério, que Paulo assim, ele padecia pelo povo nas orações de noite e dia, mas desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida. Aí podemos ver que o mistério aqui do Senhor diz a nós, trazendo à memória a fé. A fé, ali diz lá a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se esperam. E ali trazendo a mais ainda, Paulo dizendo a fé não fingida. A fé, meu irmão, é a fé daquele irmão que busca e ora. Assim ele tem a fé que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Eloíde. Paulo dizia, em tua mãe Eunice, estou certo de quem também habita em ti. Por este motivo te lembro, desperta o dom de Deus. Aqui vemos Paulo dizendo de um dom. O Senhor te deu um dom, não é para ficar enterrado. Oh, canapia, afastou conópia. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ali de Paulo dizendo o dom enterrado. E o Senhor manda dizer para irmãos que estão me ouvindo agora, que Deus tem um propósito, um dom que há em ti. Muitos vão ver, muitos te abandonaram, diz que vocês estão esquecidos, diz que você não é nada, mas Deus diz assim para o Senhor, para ti que ouve nessa noite, aleluias, eu sou contigo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti, porque tem muito povo nessa cidade. Ali Paulo dizendo que era uma palavra ao povo de Tessalônica. Paulo dizendo que Jesus deu uma visão para Paulo, para aquele povo, para Paulo não temer, porque era maior dos que está em nós. Assim diz a palavra do Senhor, né? Consiste na palavra. E ali dizendo mais a palavra, porque Deus não nos deu o espírito de temor, porque está escrito em Provérbios capítulo 22 versículo 4, diz lá, porque o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se Deus falou, vai te honrar, Deus vai. Deus capacita, Deus leva aonde o homem não quer. É assim que o Senhor fala. Portanto, não te envergonhe, diz o Senhor. Para irmãos, o Senhor está falando, não te envergonhes. Eu ponho a palavra na tua boca. Se você não tem sabedoria, eu te dou. É o Espírito Santo que te leva e te impulsiona para um evangelho vivo e luz. Que lá diz 1 João, lá em 1 João capítulo 7, diz lá, mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, tereis comunhão um com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Ali Paulo dizendo ao motivo de lembrar-se, despertar-se um dom que há em nós, precioso, maravilhoso. Todo mundo deseja, almeja ter um. Todo mundo tem esse propósito de ter um dom, ser usado. Assim todos têm esse desejo. E ali Paulo tinha esse desejo nas suas aflições, um dom de fortaleza, fortalecer o meu irmão, um dom de amor e de moderação. Glórias a Jesus.
E ali no versículo 8, Paulo dizendo: portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participas das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Lá mais ainda, versículo 9, diz adiante, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Paramos aqui. Ali Paulo dizendo que Deus chamou a todos aqueles que servem fielmente ao Senhor para uma santa vocação, santa divina, como ali vocação, ali em Mateus capítulo 20, diz ali vocação de Levi, a vocação de Jesus a sem arrependimento, que nos salvou, e segundo o seu propósito, seu próprio propósito. Não, desculpa meus irmãos, eu voltei aqui um pouco. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas humildade, sinceridade em nossos corações. Jesus dizendo ali que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vós. Ali diz mais que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparições de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte. Se eu disseste ali para a morte, onde estão os apóstolos? Onde estão os santos patriarcas? Onde estão os santos profetas que disseram que o Senhor? Aí a morte me dizeria assim: mesmo eu matei. Mas se eu dissesse, oh canapé, pai, se eu dissesse a Jesus, a morte, cadê Jesus? A morte responderia assim: já, Jesus foi rapidinho, ele deu uma escapadinha e ao terceiro dia, no domingo, ressuscitou para salvar e libertar. E diz mais ali, trouxe a luz para todos. Diz o Senhor: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Lá diz mais, ainda em 5:24 de São João, diz: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E diz mais, num versículo adiante, 8:51, diz mais ainda: na verdade vos digo, quem guarda, qualquer que guardar a minha palavra, nunca terá morte. Aí diz já mais a palavra: é incorrupção pelo Evangelho. E diz mais ainda: para o que foi constituído pregador e apóstolo. Apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro, foi um dos que seguiu a Jesus nos seus caminhos, dizendo: e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido. Deus sabe, eu não sei, mas o Senhor está me dizendo. O que Deus quer com você, meu irmão, ou minha irmã, que Deus sabe ou você tem crido. Deus me revela aqui, um irmão está passando por uma dificuldade financeira e espiritual. Ele não sabe o que está por trás
dele na vida espiritual. Lá diz em 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ali Mateus dizendo a parábola que um servo perguntou a Jesus qual seria o seu fim e a sua volta, e o que aconteceria na sua vinda. E diz: mas ainda estou certo de que é poderoso para guardar. Deus te guarda. Lá diz lá em Salmos 34, versículo 7, lá diz a palavra do Senhor: o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E diz: mas ainda guardar o meu propósito. Ali Paulo dizendo o propósito dele era subir com Jesus, ser arrebatado. Lá diz em 5:8 de 2 Coríntios, ou não me lembro, em 5 versículo 8 de 1 Coríntios: antes desejo sair da carne para habitar com o Senhor. E diz: mas ainda até aquele dia. Vamos ser fiel, meu irmão. Vamos ser fiel à palavra do Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Até aquele dia. Lá diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz lá: o Senhor começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Oh meu Deus, muitos estão aqui ouvindo a programação. Senhor, meu Deus, oh canabia fai, conou presté, canou kumanai. Diz ali em Paulo ainda dizendo: conserva o modelo das sãs palavras. O que Deus manda dizer, o Senhor diz. Lá no versículo e no capítulo, diz lá a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Paramos aqui na paciência. O Senhor dizendo ali as cartas de Laodiceia, dizendo a palavra do Senhor, guardar no seu coração. Como Salomão, o sábio Salomão, dizendo: guarda a palavra do Senhor, adapta no teu coração, para que serve. Aonde tu caminhar, serás bendito. E diz: mas ainda conservam modelos das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo manda dizer, muitos falam: o Espírito Santo não me usa mais, o Espírito Santo não habita mais em mim, eu estou só. Deus manda dizer: eu sou contigo, o que eu te mandei eu vou cumprir, o que eu prometi eu vou realizar. E dos mais ainda, Paulo dizendo: bem sabei disto, que os que estão na Ásia todos apartaram de mim, entre os quais foram Filégulo e Hermogenes. O Senhor conceda a misericórdia, que Deus possa guardar todos aqueles que estão na sintonia dessa rádio. Que Deus manda dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Diz: mas a casa de Onossoforo, porque muitas vezes me recreou e não se vergonhou das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. E o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Que Deus possa conceder
as misericórdias do Senhor a todos que ouvem e a todos aqueles que estão vindo via internet. Que Deus manda dizer aos irmãos que diz: não te envergonha. O que Deus põe na tua boca, fala. O que Deus mandou, não há homem a quem segura. O Senhor manda dizer, testemunhas, diz: vai nas vielas, nas encruzilhadas, eu sou contigo. Deus manda dizer, aí, irmãos, aqui o Senhor manda e toca no meu coração. Deus diz: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participas das inflações do Evangelho segundo o seu poder. E lá Deus, Paulo dizendo ainda mais, Coríntios, o Senhor diz lá em capítulo 4, versículo 20 adiante, Paulo dizendo: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas é virtude, é poder, é graça. O Senhor ainda batalha no meio do seu povo. Deus manda para dizer, irmão, já que lá Deus leva lá em Êxodo capítulo 4, capítulo 14, versículo 14: eu pelejarei por vós e vós calareis. Deus manda dizer ainda a irmãos que Deus entrou nessa peleja, não é para perder. O que Deus entrou nessa guerra, Ele não perde. Ele é fiel, Ele é o Senhor. Diz lá ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 8, o Senhor dizendo ali em Hebreus, do autor desconhecido, a Bíblia não relata a nós, mas diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está dizendo: eu sou o mesmo, eu não mudei, eu sou o Senhor, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a estrela da manhã, eu sou a estrela deste mundo, eu sou a luz para aqueles que me seguem. O Senhor dizendo ali ainda mais no versículo, aqui no versículo que bateu aqui com Jesus, traz estas memórias, ordenando diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que Deus que era para aproveitar e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te, Deus aprovado, como obreiro que não se envergonhe, que maneja bem a palavra do Senhor e a verdade, que evita os falatórios no meio das igrejas. Podemos ouvir, né, meus irmãos, aí nas televisões, nas rádios mais populosas, nas rádios, dizendo um debate nos irmãos e minhas irmãs, de uns obreiros que fadula o ministério. Como assim, pastor? O meu irmão, o preletor, que Deus diz: como há contenda? É aquele irmão que fica na portinha da igreja e chama a sua turma, chama e fica, fala de um, aquele irmão não sabe falar, aquele irmão não sabe cantar, desafinou ali, desafinou aqui. Deus manda dizer: o Senhor é contigo, não temas, mas fala. Eu coloco a palavra em tua boca, eu coloco o hino em tua boca. Oh, canábia, pai. O Senhor manda dizer a irmão ainda que Deus está entrando no lar para destruir o espírito das trevas. Que Deus manda dizer para a irmã Ana Paula, que está nos ouvindo: Deus é contigo, minha filha, não temas, eu sou contigo. Eu entrei nessa peleja, não foi para perder,
Eu entrei nessa peleja é para ganhar. E o Senhor dizendo ainda, diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra destruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, as quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tentam estes seu. O Senhor conhece os seus, a qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vasos para a honra. Como diz o apóstolo Paulo, dizendo ali, o Senhor dizendo ali em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o Senhor dizendo ali a Paulo, santifica o Senhor no teu corpo, na alma e do espírito. Deus está mandando dizer a irmãos que te purifica. Se Deus vir hoje, como o Senhor está, ou minha senhora, como você está, se o Senhor vir hoje, como a tua alma está, a tua alma tem sede, a tua alma do Deus vivo, a tua alma, como diz lá em Salmos 42, e ali Davi dizendo, a minha alma tem a sede do Deus vivo, que fundou este mundo para salvar a todos. O Senhor manda ainda dizer, de sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vasos para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que um coração puro invoca o Senhor. O Senhor nos leva ainda em Isaías, capítulo 55, versículo de Deus, de 6 adiante. O Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E diz mais ainda, lá em Jeremias capítulo 19, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Ainda diz mais ainda a palavra do Senhor, e rejeitas as questões loucas, e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão aos que existem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Tornarei a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontades esses estarão presos. Aqui Paulo dizendo no capítulo 2 de 2 Timóteo, ali falando de umas partes da conduta de seguir com aqueles que afastam da sã doutrina e da pureza cristã. O Senhor diz, mas ainda ali Paulo relatando a carta de Timóteo, no versículo 2 até o 14 ao 26 diante, e o Senhor diz para jovens aqui que estão me ouvindo, Deus está falando, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, com a paz, com os que um coração puro invocam o nome do Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrumenção, sabendo que produzem contendas. O jovem que é abençoado, o jovem que são instruídos pela palavra, esses não são enganados pelos outros. O Senhor diz, o Senhor nos leva em Amós capítulo 3, versículo 3, andarão juntos se não estiverem de acordo. Ali Amós dizendo, andarão juntos. Como assim? Como assim, preletor? Assim como fazemos as comparações ali no mundo, o crente anda com o ímpio, o crente gosta da sã doutrina,
e o ímpio não gosta. Assim como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E o Senhor diz: mas ainda é idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Esse é o irmão forjado. Considera que digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o seu evangelho, pelo que sofro trabalhos, até prisões. Como um malfeitor, essa palavra de Deus não está preso. Paramos aqui, ali Paulo relatando na carta, versículo 2, versículo 9, dizendo que nos sofro trabalhos até em prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aqui entendendo um mistério que Deus relata a Paulo, dizendo que a palavra de Deus não está presa, que a palavra do Senhor não está presa na boca daqueles que são profetas de Deus para essa terra, na nação, as tribos e dialetos de línguas que estão, portanto, tudo sofre por amor de Cristo, escolhido para que também eles alcanceis a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com eles viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também eles nos negará. Ali Paulo dizendo ao povo de Timóteo, ali onde Timóteo estava habitando, no mar, a epístola do prefácio à saudação. Ali Paulo dizendo as orações aos gerais, a conclusão, dizendo ali em Paulo, ali a Timóteo, na aflição de Paulo por Timóteo. Ali Timóteo estava dando uma saudação para que Paulo possais suportar por amor de Cristo. Ali Deus, ali em Filipenses diz 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ali diz mais além da Paulo dizendo, para que também eles alcançarem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Ali diz mais, se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele os negará. Aqui diz uma palavra tão linda e maravilhosa aos corações daqueles que o ouvem. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se nós negarmos ao Senhor, Ele será fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel nas suas palavras. Ele é fiel para fazer milagres. Ele é fiel para que o mundo seja salvo por Ele. Eu vim a este mundo pronto para si mesmo, a salvar a todos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão num beco sem saída, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão na cadeia. O Senhor ama todos eles. O Senhor diz aos irmãos que Deus manda dizer aqui, que Deus está falando para ir aos encontros daqueles que são necessitados, daqueles que são necessitados da palavra do Senhor, como uns, como outros são necessitados, assim somos nós. Assim somos nós que necessitamos da palavra para confortação, de consolação, que o Espírito Santo usa quem Ele quer, batiza com Ele quer. Ele diz ainda mais, ainda a palavra dizendo, ali Paulo dizendo ao povo que permaneça fiel, não negar o nome de Jesus. Quantos estão negando o nome de Jesus? Se estão nas escolas, o ímpio pergunta para ele, o ímpio pergunta para ele, diz, se tu é crente? Ah não, eu só vou na igreja. Aí está o homem ou jovem, aonde ele estiver, está negando o nome de Jesus. E o Senhor diz para irmãos não negar o nome de Jesus. Permaneça fiel, que o Senhor é contigo. Ali diz mais ainda, se negarmos Cristo, Ele também os negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode o homem negar-se a si mesmo. A conduta de servir com aqueles. Aqui diz o povo ali relatando, ali o povo, portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo.
A salvação só vem em Cristo. A salvação só vem em Jesus. A salvação só vem dele. Ali diz, Paulo dizendo, ali o Senhor nos leva a Hebreus, a carta de 3 João, capítulo 8, capítulo 3, versículo 8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para que este, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele. Como assim, pastor? O preletor diz, ali o Senhor dizendo, porque a sua mente, a sua semente permanece nele. Ali, se nós formos a levar ou analisar o contexto, diz a palavra do Senhor que é nascido de Deus não comete pecado. Como assim? Que ali Adão e Eva, ali no jardim do Éden, pecaram, porque a cobra, a antiga serpente, chamada diabo, ali diz a palavra do Senhor, aí diz, o que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isto não são manifestos os filhos de Deus aos filhos do diabo. Qualquer que não pratica a injustiça, não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não com Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Ali relata em Gênesis, é o primeiro suicídio, o primeiro matador, que Caim traiu o seu irmão com o próprio seu irmão, dizendo a que levasse ali o povo de Israel, ali no povo de Emaús, dizendo que por causa a matou, porque as suas obras eram más e a seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Meu irmão, o Senhor diz a todos aqueles que estão ouvindo, estão na sintonia desse programa, dessa rádio, que Deus diz a irmãos, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, não sabendo que passamos da morte para a vida, porque amemos aos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Se vós sabeis, nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, se conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, que pois tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, descerrar ao seu coração, como está nele a caridade de seu irmão. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas por obra em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguraremos nosso coração. Ali diz, ali João relata em as suas epístolas, no capítulo 3, na sua salvação, fala aos filhos de Deus. Ali passamos que o apóstolo João estava dizendo que, meus irmãos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra em verdade. Deus nos leva ainda a dizer que Paulo dizendo ainda, diz a tua palavra nos diz, que diz ali em 4, versículo 10 de 1 Coríntios, diz ainda, que nisto, amados, não o nosso coração nos contenda, temos confiança para com Deus. Ali Deus ainda mais, no versículo 24, ao seu nos leva, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele é nele. E nisto conhecemos que nele está em nós, pelo Espírito que nós tem dado. Ali o Senhor, o apóstolo João dizendo que ali o povo de Israel estava, que ele guarda os seus mandamentos. Aquele que guarda é fiel à tua palavra. Aquele que guarda, nele está. E diz ali a palavra do Senhor, diz em 4,15 de 1 João, diz ainda, qualquer que confessar o nome de Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele é Deus. Ali diz mais ainda, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus,
e nós amemos uns aos outros, não só de palavras, assim como palavras, dou um abraço para te amo, te amo, é fácil dizer. Até na oração nós oramos dizendo, nós amamos ao Senhor, mas no coração há ódio, no coração há rancor, no coração há maldita o pecado que habita desde o jardim do Éden. Diz ainda a palavra do Senhor, aqui a palavra, qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos. Qualquer, meu irmão, que pedimos, receberemos. O Senhor ainda, Mateus dizendo ainda, versículo 22, versículo 21, tudo o que pedir, oração, crendo, recebereis. Deus está mandando a dizer a irmãos aqui, o tudo que te pediu, e se entregou na mão dele, confia. Muitos não estão confiando, muitos já perderam a esperança de ter aquela vitória daquele casamento que Deus prometeu, estão até hoje esperando. Deus ainda anda a dizer, espera mais um pouquinho, não ignoreis, como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor, não ignoreis isso, meu irmão. Diz ainda mais ainda, qualquer coisa que lhe pedimos, receberemos, porque guardamos o seu mandamento. Ali, Paulo a João dizendo também, se guardarmos o mandamento e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Filho de Jesus, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Quero ler aqui num versículo que o Senhor ainda nos fala, aqui em Apocalipse, em terceira carta, ao terceiro, a epístola diz adiante, de versículo 11, ali diz ainda, amados, não sigai o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até que a mesma verdade e também nos testemunhos. Testemunhamos a vós bens, que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, falaremos de boca em boca. Paz contigo, paz seja contigo. Os amigos te saudam. Sauda os amigos pelos nomes. Ali, na terceira epístola de apóstolo de São João, diz ali que a Diótrefes, elogios de Demétrio e saudações. Ali Paulo dizendo aquele povo, a Demétrio a elogia de Caio. Diz ali, o apóstolo João diz, aquele povo, não sigai o mal, mas o bem, faz o bem, aquele que tem a Deus, já que ele faz o mal, não tem visto a Deus. Aquele do mundo, aquele drogueiro, se acha que ali o drogueiro está fazendo bem. Não, ele está fazendo o mal a si mesmo. Ali diz ainda mais, quem faz o mal não tem visto a Deus. Esse é aquele que não aceitou Jesus. Se ele tem encontro com Jesus, ele vai ver a vida eterna a quem o Senhor nos concedeu. Diz mais ainda, leva no Senhor, ainda, ali diz ainda mais em Apocalipse 16:15, o Senhor nos leva ainda, preste venham, bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, e não, quando ele vier, não achareis nus e nem percarmos. Ainda o Senhor dizendo àquele povo, aí as cartas de Apocalipse, dizendo ali aquele povo, aquela revelação que João teve na ilha de Patmos no ano de 90 e 96 depois de Cristo, que Jesus mandou a João a escrever a carta ao povo daquelas sete cartas de Esmirna, de Éfeso, de ali a carta, dizendo aquelas 7 cartas, dizendo a cada um tinha a sua maneira, mas não agradava.
Mas tinha uma, aquele povo era fiel, era a igreja de Filadélfia, a igreja que comprometia com a obra do Senhor. Ali o Senhor nos leva ainda a Timóteo, ainda Tito, capítulo 2, versículo 14. Assim, para si mesmo preparar um povo seu, zeloso de boas obras. O que o Senhor quer dizer a todos, a quantos ouve. Assim diz o Senhor: breve eu farei de ti morada. Aqueles que em mim vêm após mim, nega-se a si mesmo. Eu seguirei e levarei. Assim diz o Senhor ainda. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que do mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vivo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos filhos. Amém. Além ainda diz, ali em Romanos, diz ainda a palavra, diz ainda, irmão Jaquino, que o Senhor manda falar. Ali o Senhor nos leva a 10, capítulo 8, diz ali em Romanos: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra, a fé que te prega, que te usa, que te impulsiona, a que ele leva a vida eterna. O Senhor diz ainda mais: se a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e o teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui o apóstolo, ali em Romanos, ali naquela igreja, diz ali ao povo, o apóstolo Paulo, que dizia ali ao povo: se a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e o teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Ainda que diz a palavra, ainda diz, terminamos a mensagem, ali Deus manda dizer a última palavra. Esta é a confiança que temos nele, que se perdemos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus conceda outra oportunidade aqui está na rádio para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Quero louvar pelo povo que tem me ouvido pela essa rádio aí no povo. Mando um abraço para aqueles que estão todos me ouvindo ali, o povo de Janaína, Iago de Tardio, Daniel, César, que estão na sintonia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus continua prosperando a tua vida espiritual, material, sentimental e material. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos despede é seu irmão Mateus Alves. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz. Glórias a Deus. Palavra poderosa que veio diretamente do coração de Deus. Tenho certeza que nesta noite Deus falou profundamente ao seu coração. Queremos então, neste momento, agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Quero dizer também que amanhã à noite estaremos aqui novamente e estará conosco para estar ministrando a palavra do Senhor um jovem também chamado Iago Tardio. Estará vindo aqui, já foi confirmado, vai estar pregando a palavra do Senhor para os ouvintes amanhã, na sexta-feira. Quero estar nesse momento fazendo aqui uma oração em agradecimento a Deus por este momento na presença dEle.
Tenho certeza que Deus falou profundamente em seu coração. Soberano e eterno Deus, que nesta noite, ó Pai, seja uma noite memorável na Tua presença. Tenho certeza, Pai, que a Tua palavra, ela se adentrou entre os corações. Tenho certeza, ó Senhor Deus, que a Sua palavra modificou vidas nesta noite, porque a Tua palavra, ela é viva, eficaz e nos ajuda na nossa caminhada. Que Deus abençoe a cada ouvinte nesta noite e que o Senhor possa a cada dia mais e mais abençoar a esse trabalho e que possa mover as águas e abençoar a cada vida que nos encontra, nos escuta nesta noite. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui. Eu sou o presbítero Paulo e estou aqui juntamente com o meu amigo Alexandre, o meu amigo irmão em Cristo, Mateus Alves, que pregou essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É isso aí, você ouviu aí Rádio Missão, programa Missões Sem Fronteira. Você ouviu aí o nosso irmão Mateus com a palavra abençoada para os nossos corações essa noite. Hoje foi o primeiro dia da programação do nosso irmão presbítero Paulo, que amanhã a partir das 22 horas vai estar aqui juntinho com você na Rádio Missão, com essa programação abençoada da mesma forma que foi hoje, amém? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que está se juntando a nós para fazer aqui esta rádio, fazer desta rádio um canal de bênção para os nossos corações. Quero aqui mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o pastor Luciano, da Igreja Assembleia de Deus Moriá, que está na sintonia, para o Daniel Arcanjo, né, filho do maestro Dilson Lima, para o maestro Dilson Lima, que está na sintonia, para a Janaína e para o preletor da palavra, que vai estar aqui amanhã, o Iago Tardio, né? Filho do nosso pastor Luciano, uma bênção do Senhor. Vai estar aqui amanhã ministrando a Santa Palavra. Vai estar aqui junto com o presbítero Paulo no programa Missões Sem Fronteiras. Quero também aproveitar e agradecer nosso irmão Isaac Oliver, que também está na sintonia. Nosso irmão Isaac é lá de São Paulo, ele está na sintonia, né, da rádio. E todos que estão na sintonia, né? Já peço aqui para o pastor Luciano digitar aí no Facebook quais são os dias de culto lá na Moriá, para a gente estar falando aqui, né? Enquanto o pastor digita lá, eu quero aqui agradecer ao presbítero Paulo por encarar esse projeto, né? De estarmos juntos aqui fazendo esta programação, que eu creio que que já é bênção do Senhor para as nossas vidas, né? E a partir de agora já é 00:05, vamos deixar aqui a programação rolando normal, e amanhã a partir das 22 horas estaremos aqui novamente com o programa ao vivo para vocês na Rádio Missão, programa Missões Sem Fronteira. Que Deus abençoe. O pastor Luciano está digitando lá. Enquanto o pastor Luciano digita, estava na sintonia conosco aqui a irmã Silmara Rodrigues, lá de João Pessoa, cantor Paulo Borges, de Curitiba, Tiago Silva, lá do Guarujá, né? No Carlos, Luiz Carlos, né? Lá do Guarujá, amigo do nosso irmão presbítero Paulo, né? E o presbítero Paulo vai falar aqui os dias de culto lá na Assembleia de Deus Moriá, né?
é às terças, sábado e domingo, a partir das 19h30. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Moriá, do meu amigo pastor Luciano. Que Deus abençoe. Paulo, deixa eu falar pra você, sexta-feira passada, o pastor Luciano fez a Noite do Feio lá na igreja. Foi uma benção, né? Foi uma benção. Eu fui lá ser jurado junto com alguns irmãos, foi lindo lá, o feio ficou lindo lá. Ainda bem que eu não fui lá, porque senão eu ia ganhar lá o... Mas tinha uns irmãos lá que era uma benção. O irmão Iago mesmo, que vai estar aqui amanhã, meu Deus, tava bonito, hein? E colocou ali, ó, todos os dias de culto são, né? Terça-feira, sábado e domingo a partir das 19h30, né? Terça é campanha, As causas impossíveis. É isso aí. Então é isso aí, né? Programa Missões Sem Fronteiras. Confirmado já amanhã o nosso irmão Iago, né? Que vai estar aqui juntinho conosco amanhã. Então vamos de louvor aqui. Deixa eu pegar um louvor abençoado para deixar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguns louvores aqui, rapaz, que a gente ficou uma semana sem fazer a programação. E nós ficamos assim, já fica com saudade, né? Que você, todo dia você toca, e aí quando você não escuta. Missões Sem Fronteiras, até amanhã, em nome de Jesus. Sei que é bem assim. Elane Martins para você, Rádio Missão, programa Missões Sem Fronteira. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé forte.